Olá pessoal, aqui é o André da S2 e hoje eu vou mostrar aí como calcular juros, né, de títulos em atraso no INDEV. Vamos lá então. Então estou aqui com o meu exemplo, né, eu tenho uma taxa de juros mensal aqui de 10%, tenho um documento 1 que eu tenho uma data de vencimento, não tenho data de juros e o saldo de R$ 100. No documento 2 eu tenho o vencimento, e só que eu tenho uma data de juros, né? Que daí o que significa essa data de juros? Seria quando houve um pagamento parcial, né? Então o título, no caso aqui, vencia dia 14 do 8, mas lá no dia 29 do 8 o cliente veio e fez um pagamento. Daí que eu faço a partir de então? Eu cobro o juros só do saldo, né, que ficou a partir daquela data, né? Não uso mais a data de vencimento, tá? Então eu vou calcular aqui, vou dar um continuar aqui para depois a gente ver. Uh, Então, que ele calculou? Como era 30 dias aqui, né, para trás, né, apesar da taxa de juros ser mensal, a gente calcula com base em 30 dias, né, ele pegou os juros cheios, né, deu 30 dias, 10% de 30, R$ 100. Tá? Desculpa, 10% de 100, R$ 10. No outro caso, como tinha a data de juros aqui, ele vai usar essa data, que é 15 dias atrás. 15 dias é a metade, né, dos 30 ali, então ele vai calcular 5% de juros do, uh, dos R$ 100, que vai dar R$ 5, tá? Então é basicamente isso aí. Agora vamos para o código, vamos entender lá. Então, estou aqui no código, tá? Então, o que o sistema faz primeiro, tá? Ele vai verificar, como eu vou trabalhar com datas, ele vai verificar se essas datas são válidas, tá? Porque eu vou precisar usar essa função date difference, que ela só obrigatoriamente tem que ter uma data válida. Então, eu sou obrigado a fazer um teste antes. Então, eu uso o date valid para ver se a data juros é válida. No caso aqui, não é nesse primeiro exemplo, né? E ele vai usar a parte de baixo do código aqui, tá? Então ele vai ver, é válido? É, né? Aí o que ele vai fazer? Ele vai ver assim, ó, se está em atraso, ou seja, a diferença entre a data atual e a data de vencimento, se for menor que zero, daí significa que está em atraso aquele título ali, então a gente vai calcular o prazo, né? Que eu só vou calcular juros de títulos em atraso. Né? O prazo vai ser a própria função ali, né? Que é essa diferença aqui de dias entre a data atual e o vencimento, e no final eu multiplico por -1 para ficar positivo. Né? Então, vamos ver aqui que vai dar o nosso prazo, vai dar 30. Né? Então, o que eu vou fazer? Pego a taxa de juros, divido por 30, né, que eu comentei ali, apesar de ser mensal, a gente divide por 30, porque o juros se calcula por dias, né, e não por mês. Né? Então, divide por 30. Divide por 100, porque a taxa lá está 10, né, então eu preciso, para tornar percentual, eu preciso dividir por 100, multiplico pelo prazo, que é 30, né, no caso, nesse exemplo aqui, e multiplico pelo saldo do título. E arredondo as casas decimais ali. No caso aqui, vai ficar R$ 10, né, no saldo de 100, né, a taxa de 30 e o prazo de 30. Tá? Então, ele vai atualizar ali. Depois, agora a função é igual, tá? Só está repetido aqui, porque é fins didáticos aqui, botei dois títulos para a gente ter exemplos diferentes. A gente vai usar um com a data de juros. Tá? Então, ele vai verificar, tem data de juros, ó, então é válida. Vai verificar se a data de vencimento também é válida, né? Porque para usar essa função aqui, ele vai precisar saber de datas válidas aqui, né? Então, daí eu vou verificar quanto tempo está em atraso. Não, desculpa. Ele vai verificar aqui, ó, se as duas datas são iguais, tá? Porque assim, ó, se elas são iguais, eu posso usar o próprio. Se a data de juros é igual à data de vencimento, né? Difícil de ocorrer, mas pode acontecer. Eu vou verificar, no caso aqui não é, né? Eu verificaria só pela data de vencimento. Daí no outro caso aqui, eu vou usar a data, eu vou verificar assim, quantos dias está verificar se está em atraso pela data de juros, né? Que é essa a date difference menor que zero aqui. Daí estando em atraso, eu vou pegar quantos dias está em atraso, que seria o date difference da data atual com a data de juros, que é no dia 29 do 8 aqui, né? E multiplico por -1 para ficar positivo. O nosso exemplo aqui vai ficar 15, né? 15 dias.
E daí faço aquele mesmo exemplo lá, multiplico, divido por 30 aqui a taxa de juros, divido por 100 para ficar percentual, multiplico pelo prazo, que é 15, e multiplico pelo saldo, que é o 100 ali que tinha. Né? Então vai ficar R$ 5 aqui de saldo e atualizo ali o controle. Então, basicamente é isso aqui, né? A fórmula aí, a rotina para calcular juros de títulos em atraso. Né? Daí, ou pela data de vencimento, se não tiver nenhum pagamento parcial, ou pela data de juros, caso tenha um pagamento parcial daquele título. Certo, gente? Obrigado, valeu, até a próxima.